Olá, meninos e meninas, como vocês têm passado? Como vocês estão? Eu espero que todos bem e seguros. O mais breve possível a gente possa estar lá junto na sala. Bom, dando continuidade e falando um pouquinho mais sobre o batismo, eu quero fundamentar ainda mais o que a Pamela passou para vocês. E eu preciso que vocês compreendam, saiam desse vídeo compreendendo o que o batismo significa para mim, para você e para todos. Eu vou falar um pouquinho para vocês, vou ler agora para vocês uma parte da Bíblia, a carta de São Paulo aos Romanos, onde Paulo está respondendo algumas críticas, onde eles estão, o inimigo de Paulo está acusando ele que ele não leva a sério o pecado. Pois bem, preste atenção nessas palavras. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós, que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivemos uma vida nova. Paulo está sendo bem categórico aqui, e aqui ele pergunta: ou ignorais que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que Paulo quer dizer com isso? O que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é o batismo? Pois bem, o batismo, a nossa igreja, ela possui 7 sacramentos, e o batismo, ele é o nosso primeiro sacramento, e por ser o primeiro sacramento, ele é o fundamento da nossa vida cristã. Nossos pais, quando nos batizam, é para ser assim. Não digo que acontece, mas na teoria é a nossa confirmação à vida cristã. Bom, além daquele momento que o padre está jogando a aguinha na nossa cabeça, exatamente naquele momento há uma intercessão de Deus com a gente. Ele tira o nosso pecado. Qual o pecado? Porque a gente ainda é bebê. Quer dizer, então, que o bebê a gente já tem pecado, sim. A gente nasce, a gente herdou o pecado mortal. E nesse momento, Deus está tirando o nosso pecado mortal e está nos dando a vida nova. Ou seja, a gente morre e ressuscita. Exatamente nesse momento. Não digo a nossa carne, a gente deixou de respirar e nasceu de novo. Não. O que acontece? O nosso espírito, ele morreu para o pecado, naquele momento, o pecado mortal, e a gente tem uma vida nova. Isso é o principal significado do batismo. Quando alguém falar em batismo para vocês, já assemelhem isso. Morte e ressurreição. Do quê? Morte para o pecado e ressurreição para a vida em Cristo, para uma vida nova. Pois bem, é pelo batismo que o cristão se uniu a Cristo. É nesse exato momento que a gente é batizado, que a gente se une na morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, a gente morre para poder viver. Eu vou dar um exemplo para vocês, apenas um exemplo. A gente não é uma carta, mas imagine uma carta. A gente é essa carta e Deus colocou o endereço dele nessa carta, porque ele quer que essa carta chegue para ele lá no final. É justamente isso que acontece no batismo. Deus está endereçando a gente, nos remetendo a ele. Isso não quer dizer que apenas o batismo
já salvou a gente. Só me batizei e eu vou para o céu. Não. A palavra sacramento, ela vem do grego com o significado mistério. Bom, há muito mistério em todos os sacramentos. Há coisas que eu, a Pamela, todo mundo não consegue compreender. Tem perguntas que vocês fazem para vocês mesmo, tem pergunta que eu faço para mim mesmo, então eu não consigo compreender. Justamente por ser um mistério. Porém, não é uma escuridão, porque a gente tem a fé. E é justamente a nossa fé que vai levar essa carta a gente lá no final fazer que essa carta chegue ao endereço. Quem botou esse endereço? Deus. Endereço da onde? Dele, do céu. Quem vai levar essa carta até lá? A nossa fé. Nossa fé em acreditar que Jesus veio e morreu por a gente. Nossa fé em acreditar que a gente, dia após dia, a gente, com todas as tribulações, porque como a Pamela falou para vocês, o pecado mortal foi removido, mas a gente tem muita facilidade com as tentações em cair. A gente vai cair, a gente vai pecar. Esse batismo, essa remoção do pecado não quer dizer que não vai ter mais pecado na nossa vida, vai. Infelizmente vai ter. Porém, é a nossa fé que vai manter essa nossa confirmação de vida cristã presente até o final, até a carta chegar. Pois não tem muito o que eu me aprofundar a vocês sobre o batismo. O mais importante é que vocês creiam que o batismo e façam o batismo acontecer na vida de vocês. No finalzinho aqui da explicação, Paulo fala o seguinte: considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus, em Cristo Jesus. Bom, espero que vocês tenham compreendido o que é o batismo pra gente e a principal função dele para essa vida cristã. E é isso. Eu vou deixar algumas perguntinhas para vocês responder, para ver se vocês realmente conseguiram entender o significado do batismo na nossa vida. E espero que todos tenham compreendido. E qualquer dúvida sobre o batismo ou algo que eu falei ou que a Pamela falou, eu peço, por favor, procurem a gente, perguntem, que a gente vai estar totalmente disposto a esclarecer para vocês. Então é isso. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana.